Irmãos, como está seu coração essa noite? Coloque a mão no seu coração e diga o seguinte para o Senhor: Senhor, que a tua palavra, ó Deus, caia no meu coração como semente em terra boa, Senhor. Prepare o meu coração para receber a tua palavra nessa noite. Que o teu Santo Espírito possa, ó Deus, germinar essa semente no meu coração e que ela possa dar frutos a cento por um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as escrituras no livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. Tiago, irmão do Senhor, capítulo 4, de 1 a 10. Está sendo projetado ali. A minha versão aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Né? Vamos acompanhar a leitura. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Amém? Irmãos, parece um texto um pouco duro, né? E realmente é. Tiago, ele não tem ali rodeios e ele vai diretamente ali na raiz do problema. Ele fala daquele fogo pequeno que começa dentro do coração humano. Os olhos do nosso coração, às vezes, quando observam a realidade ao nosso redor, eles veem, às vezes, um simples olhar de uma pessoa atravessado, talvez uma centelha para um grande incêndio. Você já viu incêndio nessas grandes reservas que nós temos, né, de matas? Às vezes começa com uma pequena fagulha, né? E muitas vezes grandes problemas, né, e grandes problemas espirituais começam nas nossas vidas com uma pequena fagulha. Às vezes um olhar atravessado, às vezes uma palavra mal interpretada por alguém, às vezes ouviu e interpretou de outra forma, e aquilo acaba se tornando uma guerra declarada dentro do nosso coração. Muitas vezes dentro das nossas famílias, dentro dos nossos ambientes de trabalho e, infelizmente, também dentro da própria igreja, dentro do ambiente onde não haveria ou não deveria haver esse tipo de coisa. Às vezes, um elogio genuíno, né, de um irmão, às vezes desperta ali aquela inveja silenciosa. Às vezes alguém que chega e elogia, puxa vida, você trocou de carro, que carro bonito, né? Às vezes aquilo ali cai como um ácido que corrói a alma daquele que está observando aquilo ali. E Tiago, ele fala sem nenhum rodeio, sem nenhum eufemismo, né? Sem nenhum enfeite, sem nenhuma palavra para poder diminuir o peso daquilo que ele via. Ele vai direto à raiz do problema e ele pergunta: de onde vêm as guerras, as contendas que há
em vocês. E ele está falando ali para a igreja em Jerusalém. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Por acaso essas guerras e esses problemas não estão dentro de vocês? Não está aí fora, não está nos problemas externos, mas está dentro do vosso coração. E o diagnóstico bíblico que a gente tem aqui é claro, né? O problema está em nós, não está no exterior. O problema não é o trânsito caótico que você enfrenta todo dia, nem às vezes o estresse de às vezes rodar 1.500 quilômetros aí durante uma viagem, durante um período de viagem. O campo de batalha não é externo. O problema é o coração. Às vezes, quando você sai e o trânsito está muito pesado e você, às vezes, xinga a pessoa, o problema não é o outro que te fechou, o problema não é o trânsito que está pesado, o problema é o seu coração. O seu coração. Porque as contendas e as guerras começam dentro do nosso coração. As paixões desenfreadas pelas coisas do mundo. E Tiago, ele fala ali de um círculo vicioso de frustração, né? Muitas vezes nós cobiçamos e não possuímos aquilo que nós cobiçamos. Matam, invejam, não conseguem obter, combatem, guerreiam e não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem. E não recebem porque pedem mal, com o fim de gastarem em seus prazeres, em seus deleites. Eu costumo dizer, quando você tem certeza que você vai receber algo de Deus como você pede, é quando você tem certeza que aquilo está alinhado com a vontade de Deus. Se não estiver alinhado com a vontade de Deus, se o fruto daquilo ali, se o motivo daquilo ali é satisfazer o seu ego, o seu desejo, o seu deleite, e se aquilo não está em concordância com o Senhor, você pode ter certeza que você não vai receber, que você está pedindo mal. Imagine um pequeno carvão ardente, né? Como eu disse, pode alimentar e iniciar um grande incêndio. Agora imagine esse carvão ardente dentro do seu peito, né? Dentro de um homem que está ali parecendo que está quieto, que está controlado, né? Ele está ali isolado, às vezes parece inofensivo, mas basta soprar às vezes o vento da inveja, né? Assim, quem já mexeu com carvão, com churrasco, sabe que é assim, né? O carvão está ali, parece que não tem brasa nenhuma, né? Tá, mas se você soprar aquele carvão, né? A brasa aparece, né? E o fogo então se inflama naquele carvão. Às vezes parece que basta soprar um vento de inveja, né? Aquele vizinho que às vezes conquistou um SUV novo, né? E às vezes você pensa, e eu continuo com o mesmo carro há 10 anos, e puxa vida, o vizinho comprou um SUV novinho. E aí ocorre aquela explosão de inveja. As chamas se alastram rapidamente no seu coração, na sua mente, né? E acontece aquela explosão. Aquilo se alastra como um incêndio sem controle nenhum, numa mata seca, consumindo tudo que vê pela frente, consumindo a paz na sua casa, consumindo o ambiente tranquilo no seu trabalho e consumindo a doçura da comunhão que muitas vezes você tem na casa do Senhor. Nossas guerras externas são os reflexos internos dos nossos desejos, dos nossos anseios que saíram do controle. Qual guerra interna que você tem guerreado ultimamente? Será que você consegue identificar alguma? Será que o Espírito Santo te mostrou alguma? Aqui nós vemos que Tiago, ele ainda acelera um pouco o ritmo dessa argumentação com a igreja, e ele não para nesse incêndio externo, ele não para nessa questão apenas da chama ali
da inveja ou daquela guerra ali de querer algo ou de estar insatisfeito com aquilo que o Senhor tem dado às pessoas, mas ele começa ali com uma acusação pesada e gravíssima, a traição espiritual. Ele grita: adúlteros, adúlteros, não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que termo forte, que palavra forte que ele usa aqui: adultério. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele anseia por nossa devoção com um ciúme divino. Isso está nas Escrituras. Agora você imagina a cena de um esposo fiel e ele vê a sua noiva amada dançando nos braços de um amante. É assim que Deus nos vê quando nos entregamos às coisas do mundo, a paixão desenfreada pelas coisas do mundo, ao consumismo. Quantas vezes nós queremos por causa que o outro tem? É um consumismo desenfreado. Não importa se aquilo está me servindo ainda, eu quero um melhor, eu quero um mais moderno, porque fulano e beltrano tem, ou eu quero aquilo que ele tem, ou eu quero estar com aquela pessoa que ele está ou que ela está. E quando nós permitimos que essas coisas aconteçam, né, é como se estivéssemos num adultério espiritual. Quando permitimos que as redes sociais roubem as horas que pertencem a ele, ou quando adotamos a moral e os costumes do mundo, coisa que muitas vezes Deus abomina, isso é um adultério espiritual. É algo forte, é algo que às vezes a gente não está acostumado, mas é assim que Deus enxerga espiritualmente. O orgulho de querer viver segundo os padrões do mundo nos coloca em uma rota de colisão com a vontade de Deus, com a vontade do Criador. A Bíblia nos adverte que Deus resiste ao soberbo, mas ele concede a sua graça aos humildes. O orgulho, muitas vezes, vai produzir um lugar com brigas, com guerras, às vezes uma igreja contenciosa, com contendas, estéril, sem frutos, porque não se alinha aos valores de Deus ou se alinha aos valores que Deus odeia. Pense em um casamento que está profundamente abalado. Pense em alguém, em um casal que está passando por momentos e que a relação desse casal está abalada. Às vezes o marido sai todas as noites para buscar prazeres em festas, em bares, para beber com os amigos e deixa a sua esposa sozinha em casa. Essa esposa, com a sua dor e com os seus ciúmes pela ausência do seu marido, representa aqui o Espírito Santo de Deus, que chora pelo seu abandono, que chora por ter sido rejeitada, por não querer a sua presença. Entretanto, se esse marido volta para casa com o coração verdadeiramente quebrantado, a graça tem o poder de restaurar tudo aquilo que foi quebrado. E da mesma forma, Deus resiste ao amigo do mundo, mas ele corre de encontro ao humilde, ao quebrantado. É tempo de quebrantamento, irmãos. É tempo da igreja se quebrantar. O mundo lá fora tem adentrado muitas vezes a igreja de forma sorrateira, e muitas vezes os crentes não têm percebido. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Cristo já está às portas. E breve a trombeta soará de verdade. Né? Não foi como essa que se soou aqui, que assustou algumas pessoas, não. Mas ela soará de verdade.
né? E nós precisamos estar preparados para isso, para que essa restauração aconteça. É imperativo que nós observemos algumas coisas que Tiago usa como admoestação aqui à igreja. Há alguns imperativos, há algumas condições que são sine qua non para que isso aconteça. E Tiago assume um tom aqui como do profeta Joel, lançando comandos urgentes que soam como uma martelada num coração de pedra endurecido. Às vezes você está precisando disso mesmo, é de uma martelada num coração de pedra. Pedra só quebra com martelada, né? Só com martelo que quebra. Às vezes Deus tem que dar uma marteladazinha para quebrar o coração de pedra. E ele fala no verso 7: submetam-se a Deus. Isso significa uma rendição total. Muitas pessoas dizem que Deus é o seu Senhor, mas não se submetem, não se rendem totalmente ao Senhor. Quando eu falo em render-se ao Senhor, eu não estou dizendo apenas no sentido de adoração, de estar rendido ao Senhor em adoração, mas a sua vida em rendição ao Senhor, a sua vida como uma adoração contínua e verdadeira ao Senhor. E não tente barganhar com o rei, né? Simplesmente curve o joelho como um servo que reconhece o seu Senhor. Antes, quando as pessoas entravam na presença de um governante, de um monarca, essas pessoas se ajoelhavam ou se curvavam, se submetendo. Era um gesto que simbolizava rendição daquela pessoa ao governo e à autoridade daquele monarca, reconhecendo ali a sua soberania sobre a sua vida. Nós temos que estar assim com o nosso coração curvado, ajoelhado, talvez não na posição física, mas com o coração curvado diante do Senhor, em total rendição. Tem uma ilustração de um barco que muitas vezes luta ali contra aquelas correntes aí de uma tempestade, ventos, ondas, né? E ele está ali lutando contra aquele mar revolto e aquele mar furioso, né? Muitas vezes o nosso coração, a nossa mente está dessa forma, né? Nós estamos lutando contra as correntezas de paixões, né? Que vêm uma atrás da outra no nosso coração, e os remos já não dão mais conta, né? A sua força já não dá mais conta de colocar aquele barco no rumo. Os remadores estão exaustos e sem rumo. A solução não é remar mais forte. Quem está numa tempestade com um barco a remo ou de vela, e se ele continuar remando, o que, é que vai acontecer? Ele não vai sair do lugar. Ele vai gastar todas as suas energias e provavelmente poderá até perder os remos, quebrar o remo. Qual que é a solução? É erguer a vela e deixar que o vento o leve, né? Que o vento do Espírito conduza a embarcação até um porto seguro. Submissão não é derrota, é uma verdadeira liberdade, é se deixar levar por Cristo, se deixar levar pela sua vontade. É como você entrar no rio, né? E aí, de repente, né, como diz as Escrituras, as águas dão nos artelhos, elas dão nos joelhos, né? Elas dão ali nos lombos, da cintura, nos lombos, e de repente é um rio caudaloso que você não consegue se segurar. O que você tem que fazer? Boiar e deixar o rio te levar. Isso é rendição. Será que nós temos nos rendido à vontade do Senhor? Será que nós temos rendido ou será que nós temos remado? Será que nós temos usado as nossas forças? Não, mas espera aí, Deus, eu queria que fosse dessa forma, que fosse desse jeito. Não é bem assim.
deixa eu dar mais uma remada aqui, deixa eu direcionar um pouco mais o barco aqui. Deus exige total rendição, submissão a Ele. E ele fala, Tiago fala aqui, submetam-se a Deus, se rendam a Deus e resistam ao diabo. Resistir ao diabo é ser firme, né? Ser firme contra as coisas que Deus odeia, as coisas que Deus não suporta. E o inimigo, ele não suporta, sabe o quê? Um coração humilde, um coração quebrantado. Porque o diabo sabe, e ele só teme uma coisa em você. Ele só teme quando você verdadeiramente teme ao Senhor. Se você teme ao Senhor de verdade, aí o diabo realmente ele começa a temer, né? Agora, se você não se rende, não teme ao Senhor, aí o diabo fala: ah, esse aqui é fácil, né? É um lote sem muro e sem portão. É fácil de invadir, é fácil de entrar. Para erguer um muro ao seu redor, você tem que resistir ao diabo. E para que isso aconteça, primeiro, você tem que se submeter a Deus. Se você se submeter a Deus, você está seguro. Você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. E ele diz ainda que é imperativo que você se aproxime de Deus. Está lá no verso 8. Aqui tem uma promessa grande, maravilhosa. Se você der um passo, ele se aproxima de você. E isso exige ação. Deus, todas as vezes que ele age com grandes sinais e com grandes milagres, nós vemos que primeiro há um passo inicial. O mar vermelho se abre, mas primeiro há um passo em direção ao mar. Pedro anda sobre as águas no lago de Genezaré, mas primeiro ele tem que tirar o pé do barco e pisar na água. Então, todo grande sinal necessita primeiro de uma aproximação inicial com Deus. Se você quer que Deus se aproxime de você, tome o primeiro passo e ele vai se aproximar de você. Limpe as suas mãos sujas de pecado, porque você não pode comparecer diante do Senhor com as suas mãos sujas, com as suas vestes sujas. Exige santidade, exige santificação. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Uma coisa está condicionada à outra. Como você vai se aproximar sem ser santo, sem santidade, sem buscar se santificar? Porque salvo você já é, pela graça de Cristo, mas a santificação é um processo pelo Espírito Santo. E como está esse processo na sua vida? Você tem se santificado? Se você tem se santificado, você pode se achegar ao trono da graça verdadeiramente, sem receio nenhum de ser rejeitado. Limpe as suas mãos, se santifique e aproxime-se de Deus. Se sujeite a Deus e o diabo vai fugir de vocês. No verso 9, ele diz: lamentem, chorem e sintam a miséria. Ele não está incentivando aqui a pobreza absoluta, não está pedindo para você ir para debaixo da ponte, não está pedindo para você abandonar a sua casa, abandonar o seu teto, mas ele está falando isso num sentido espiritual, né? Quem somos nós? Isso foi falado aqui no louvor, né? Quem somos nós diante da presença do Senhor? Somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Somos santificados nele, somos salvos nele, tudo vem dele, nada vem de nós. Então ele diz: lamentem, chorem e sintam a miséria, troquem o riso
vazio e alegria passageira do pecado por um pranto santo, um pranto de quebrantamento, um pranto genuíno. Reconheça quão miserável é a sua vida sem a presença de Deus. Sabe, uma das bênçãos da maturidade, de você ter algumas décadas de vida, é você olhar para trás, né, e falar: puxa vida, quanta coisa Deus permitiu que eu conquistasse. Mas nada disso valeria a pena se eu não tivesse a presença de Deus. Ele é meu bem maior. Ele é a coisa mais preciosa que eu tenho. Sem ele eu sou pobre, miserável, cego e nu. Não tenho nada. Isso é verdadeiramente se humilhar diante do Senhor, que é um outro ponto condicional, um outro imperativo que a gente vê aqui na palavra, no verso 10. Essa é a chave final, a promessa no tempo certo. Humilhem-se perante o Senhor, e Ele mesmo vos exaltará. Hoje, quantas pessoas se exaltam? Quantas pessoas se exaltam, se gabam do que são, do que possuem, da forma como vivem? A rede social hoje realmente é uma lástima, né? Se você for olhar os perfis das pessoas, se preocupam tanto em mostrar quem são, o que têm, onde estão, o que estão comendo, o que estão fazendo. Será que é isso mesmo? Será que nós vivemos é para isso? Humilhem-se perante o Senhor e Ele vos exaltará. Muitas pessoas buscam exaltação de outras pessoas. Há uma pesquisa que diz que essa geração de jovens que nós temos hoje está tendo um grande problema com questões de relacionamento, justamente por causa de redes sociais. Porque querem parecer e ser aquilo que não são verdadeiramente. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, coisa que o Senhor não aprova. Sejamos genuínos e verdadeiros diante do Senhor e diante de todas as pessoas. Vamos nos humilhar perante o Senhor. Vamos procurar a nossa verdadeira identidade. O grito de Tiago hoje é o mesmo dos séculos atrás. Parece que o que ele está falando hoje, nesse texto que nós lemos, né, é para nós, é para o nosso coração, é para a igreja atual, não é para a igreja daquela época. Agora é tempo da igreja se voltar para o Pai, é tempo de quebrantamento. Irmãos, a igreja anseia por um avivamento, um outro avivamento para varrer o Brasil, mas isso só vai acontecer se houver quebrantamento da igreja. Se nos humilharmos diante do Senhor, se reconhecermos a nossa pequenez diante do Senhor, se nos quebrantarmos diante do Senhor, se nos humilharmos, Ele vai fazer o quê? Ele vai ouvir o nosso clamor, né? Ele vai ouvir o nosso clamor. Está nas Escrituras. Se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e se voltar a mim, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Nós muitas vezes nos preocupamos com política, com situação econômica, com a guerra que está tendo lá no Golfo, petróleo vai subir, e aí agora a gasolina vai subir, tudo vai subir, o custo de vida vai ficar difícil. Nós nos preocupamos com todas essas coisas e nos esquecemos que nada escapa ao controle das mãos de Deus. Ele continua sendo soberano,
Ele continua sendo o Criador, ele continua ordenando ao universo que o sol saia todos os dias. Ele continua ordenando a criação, o seu funcionamento perfeito, como um relógio suíço. Ele não perdeu o controle das coisas. E, no entanto, muitas vezes nós nos rebaixamos e nos submetemos ao mundo e às coisas que o mundo oferece e resistimos a Deus e à sua vontade suprema. A submissão a Deus, ela ativa a proteção de Deus. Você quer ser protegido por Deus? Você pode orar quantas vezes, Deus, coloca os anjos para me proteger. Mas se você não for submisso a Deus, você tem que ser submisso a Deus. A submissão ativa a proteção de Deus. A proximidade com Ele traz purificação. Sabe por quê que traz purificação? Porque você não pode se achegar diante de Deus com as suas vestes sujas e manchadas pelo pecado. Você tem que se santificar. O lamento pelos nossos erros, que é o quebrantamento, nos conduz diretamente à fonte da graça. Você quer beber da fonte da graça? Quebrante o seu coração todos os dias. Quebrante o seu coração todas as vezes que você for falar ao Pai, seja numa canção, seja no louvor, seja em oração, seja em um momento de devocional, quebrante o seu coração. Nós temos que identificar, queridos, os soldados rebeldes dentro do nosso coração, da nossa mente, né? Tem um filme aí de crianças, né? Divertidamente, é interessante, né? Você vê lá os personagens, são emoções humanas, né? Qual que é o soldado rebelde dentro do seu coração, dentro da sua mente? O que tem causado guerra dentro do seu interior? É o desejo de ser reconhecido pelas pessoas? É inveja do sucesso alheio? Ou é o tempo roubado pelas telas, né? No seminário nós temos lá uma matéria chamada Mordomia Cristã, e um dos pontos é a administração de tempo, a mordomia do tempo, né? E hoje é incrível como as pessoas falam, olha, eu não tenho tempo para nada, mas as pessoas não administram o seu tempo. Elas não colocam, não fazem uma lista daquilo que é prioridade, daquilo que é urgente, daquilo que é emergência, e saem atropelando tudo, fazendo as coisas de qualquer jeito, né? E falam, olha, não tenho tempo, né? Mas quanto tempo a gente fica numa tela de celular? No WhatsApp, ou simplesmente rolando ali aqueles vídeos engraçados de gatinho, né? De bichinho. Quanto tempo a gente gasta com aquilo ali, mas eu não tenho tempo para orar 10 minutos, 15 minutos com o Senhor. E o Senhor tem falado isso. Ele tem sentido ciúme dessas coisas. Olha, está chegando o dia, está chegando a época que isso tudo vai ser retirado de nós. Nós não vamos ter nada disso, porque isso não é essencial. Isso não nos faz falta. Isso é uma distração. E quantas distrações o diabo tem colocado nas nossas vidas? Para que nós nos esquecemos daquilo que é essencial, que é a presença de Deus, daquilo que é mais importante, que é a presença de Deus. E quando a gente percebe, o tempo vai passando, é como se estivéssemos nesse adultério espiritual, com coisas, com situações, tomando o tempo e o lugar de Deus nas nossas vidas. E essas coisas passam a ser motivos de ciúmes do Espírito Santo em relação a você. Então, se Deus está falando com você nessa noite, se Ele está tocando no seu coração, deixa Ele quebrar a pedra,
Deixa ele dar a martelada lá e quebrar a pedra do seu coração. Peça perdão hoje mesmo para ele. Reconheça as situações. Tome uma decisão de escolher se submeter a Deus, em vez de lutar com as suas próprias forças para ter razão aí numa briga, né? Ou para conquistar bens materiais. Se entregue totalmente ao controle do Espírito Santo. O fogo das paixões do mundo só é apagado só de uma forma. É um fogo grande, violento. É como um incêndio, como eu disse, um incêndio em uma grande área florestal. Mas ele só pode ser apagado de uma forma, quando nós mergulhamos no oceano da graça de Deus. Aí tem um oceano muito grande da graça de Deus, que vai apagar todo esse incêndio. Humilhe-se agora e deixe que ele cuide de te exaltar no tempo certo, no tempo oportuno, porque o tempo está se abreviando. Eu sei que você ouve isso sempre. Eu sei que eu não sou o primeiro a falar isso. Eu sei que vários que ocuparam esse púlpito já te falaram isso. O tempo está se esgotando. Está se esgotando, né? E muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, pastor, mas tem 50 anos que eu ouço pastor falar isso, que o tempo está esgotando, está esgotando, está esgotando, o tempo está acabando. Olha, se o Senhor não voltar agora para a igreja toda, ele pode voltar para alguém. Você sabe quanto tempo você tem? Você sabe se Jesus pode voltar para você no instante? Você já viu um vídeo de um pastor pregando e Deus levando ele durante a pregação no púlpito? Ele não sabia que Deus ia levar ele durante aquela pregação, mas caiu e expirou ali. Para ele, Jesus voltou naquele momento, foi para a glória naquele momento, né? Então, o tempo está se esgotando. De uma forma ou de outra, o tempo está se esgotando. Não perca tempo, né? Coloque hoje mesmo, né, tudo isso que nós acabamos de ver aqui no texto de Tiago, né, como prática na sua vida. E você vai ver a graça de Deus inundar o seu coração de tal forma que ele vai te exaltar sobre todas as coisas. Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua graça infinita, ó Deus, porque como foi falado aqui, ó Deus, durante esse momento de exposição, ela é como um oceano infinito em que nós podemos mergulhar todos os incêndios, ó Pai, do nosso coração, todas as mágoas, todas as tristezas, tudo aquilo que tem nos afligido, ó Pai. O teu Santo Espírito trabalhe o coração de cada um dos teus filhos e filhas nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa mostrar a cada um deles, ó Pai, em que eles têm errado, ó Pai, em como eles podem se aproximar mais do Senhor, ó Deus, em como eles, ó Deus, podem se submeter mais à sua vontade, ó Pai. Dá, ó Deus, a cada um deles esse discernimento através do teu Espírito. Ilumina, ó Deus, tudo que foi falado, toda a palavra que foi falada hoje, através do seu Santo Espírito, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.